O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas, desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que participam conosco aí da sua casa, do seu lar, junto da sua família, nós temos a alegria de hoje participarmos deste momento de crescimento da fé com este semanário que nos é proposto de oração aqui na paróquia Bom Jesus das Oliveiras. Então eu sou o padre Paulo Freitas, sou aqui da paróquia São Paulo Apóstolo do setor Cangaíba. E com muita alegria aceitei o convite feito pelo vosso pároco e também pela pastoral da comunicação, que com tanto amor, dedicação e carinho vieram até aqui para que pudéssemos meditar um pouco sobre a palavra de Deus neste dia. E este evangelho que nos é proposto, diante das consequências que vivemos no nosso mundo desta pandemia, é muito importante colocar a palavra de Deus também em prática na nossa vida. Estas duas parábolas de Jesus querem falar uma coisa muito importante ao nosso coração: a paciência. Como é difícil neste tempo de pandemia ter paciência de esperar. Nós ouvimos nesta primeira parábola, o escritor sagrado diz que o reino dos céus é como uma semente. Como nós somos também ansiosos, lançamos a semente hoje e queremos já colher o fruto no outro dia. Mas parece que Jesus queira nos ensinar que é Deus que aos poucos vai fazendo com que essa semente possa crescer a cada dia. E devemos ter no nosso coração esta paciência, este dom da paciência, pedir a Deus esta graça de a cada dia da nossa vida crescer nesta paciência. Permitir que Deus possa agir na história da nossa vida. Por isso, nesta primeira parte da parábola, Jesus diz que o reino é como um homem que semeia. Semeia a palavra de Deus, para que ela possa dar fruto. A palavra de Deus é como a chuva. Quando a chuva cai sobre a terra, é impossível que ali não venha nascer a vida. Sempre após os grandes momentos de chuva no nosso planeta, nós vemos renascer a vida novamente. Muitas vezes os escritores sagrados irão dizer que a palavra de Deus é como a chuva que cai, que lava, que limpa, mas que também faz crescer a vida nova. E na segunda parte desta parábola, nós vamos escutar Jesus dizendo: olha, o reino de Deus é como o fermento colocado na massa. E assim nós vamos percebendo que também para fazer o pão,
tem que se ter paciência, porque se você colocar o fermento na massa e logo depois colocá-lo no forno, o que irá acontecer? O pão não vai crescer, vai ficar algo ali pequeno e não terá o gosto e a textura que nós gostaríamos que tivéssemos. Por isso é necessária a paciência. Fazer a massa, bater esta massa, acrescentar o fermento e esperar a fermentação para que este pão possa ser alimento para toda a família. Assim também é este tempo que nós passamos. É um tempo de espera. Mas tenhamos esta firme esperança de que, diante de todas essas dificuldades, Deus fará crescer o seu reino em nosso meio. Deus fará crescer o seu amor dentro dos nossos corações, aí na sua casa, junto com a sua família. Este Deus quer também fazer com que o seu reino possa crescer cada vez mais no meio de nós. E tanto a semente quanto também o fermento, eles são aqui apresentados como coisas irreversíveis. A semente que é lançada na boa terra irá crescer. E o fermento que foi lançado sobre a massa do pão não pode ser mais tirado. Ele vai agir de tal forma que vai fazer com que esta massa cresça e possa se tornar pão também para todos. Então, esta palavra de Deus, diante deste tempo que vivemos, parece ser esperança, parece ser também paciência, de aprender a esperar as demoras de Deus, de aprender a esperar que nem tudo é do modo e da forma que nós gostaríamos que fosse. Tudo isso que nos acontece neste tempo não era o que nenhum de nós esperávamos, mas é o que nós vivemos neste tempo. Por isso a palavra de Deus vem de encontro a cada um de nós para transformar a nossa vida, para fazer com que nós possamos, diante dessas dificuldades, também crescer cada vez mais. Então, eu me lembro aqui de uma pequena história contada pelos padres do deserto, que podem nos ajudar ainda mais a viver este tempo que passamos. Dizia que um homem queria destruir um pé de coqueiro, uma palmeira que estava crescendo, e ele pensou consigo, ora, vou colocar uma pedra bem pesada logo que ele nascer, porque assim vai fazer com que ele afunde e ele acabe. Mas, no entanto, conforme esta árvore ia sendo pressionada para baixo, ela foi aprofundando as suas raízes, de tal forma que ela cresceu tão forte que levantou a pedra junto com o seu crescimento. Assim também acontece conosco. Diante das dificuldades da vida, Deus nos dará a força para levantar todo obstáculo que neste caminho aparecer. Deus nos ama. Deus jamais faria o mal ao seu povo, porque este Deus nos criou para si. Nós somos parte do coração deste Deus. Deus não pode afligir a si mesmo, porque Ele nos ama como filhos. E todos vocês que participam conosco, que têm o seu filho na sua casa, sabem que o seu filho é uma parte de você. Assim também pensa Deus sobre cada um de nós. Que nós possamos, nesta festa, nesta solenidade do bom Jesus das Oliveiras, ainda mais crescer neste amor a Jesus, que sempre será bom com o seu povo. Que o Senhor possa cada vez mais permanecer vivo na sua vida, principalmente aí na sua casa. Que o Senhor possa se fazer também presente no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.